Anteriormente a gente estava falando também de agentes, mas a gente percebeu a diferença de um agente com um super agente. Gostaria que você explicasse para o pessoal o que é essa diferença, por favor. Ah, tá. O que a gente faz é o seguinte: tem várias formas de você criar esse agente. Em tese, né, esse tipo de tecnologia foi criada no começo só para desenvolvedor, né? Há alguns anos, há 2, 3 anos, só mesmo os desenvolvedores conseguiam criar os agentes de inteligência artificial. O que aconteceu nos últimos 2 anos é que várias ferramentas muito simples de automação sem código, ou seja, você vai lá e cadastra, né? Você diz assim, olha, esse aqui é o agente que vai usar tal modelo, que vai usar tal prompt, que vai usar tal base, e aí ele começa a funcionar. E nessas mesmas ferramentas, você fala o seguinte, ó, esse agente vai fazer isso, depois o outro vai fazer isso, como se fosse um fluxograma mesmo, um diagrama de processos que vocês usam aí nas empresas de vocês. Então, é muito bacana. Aí, o que acontece? Quando a gente coloca um agente para preparar, para compreender a pergunta que foi feita, o questionamento que foi feito, por exemplo, do seu cliente. Outro para planejar a resposta. E outro que vai entender qual é o assunto, a gente começa a criar esses super agentes que conversam entre si e que, às vezes, um valida o outro. Né? Vou te dar um exemplo muito, muito real. Quando a gente está criando um fluxo desse para responder perguntas do imposto de renda. O imposto de renda é um assunto bem interessante. O que eu faço? Primeiro, a gente entende a pergunta do cliente. O segundo, planeja a pesquisa. O terceiro, vai lá e pesquisa só na base de perguntas e respostas, no perguntão da Receita. O quarto vai lá e vai pesquisar na legislação. O quinto pega as respostas deles todos e faz como se fosse uma verificação para ver se a resposta foi certa. E o último vai lá e redige o e-mail ou o relatório que tem que ser entregue ao cliente. Então, isso é um super agente, né? É como se você dividisse em uma equipe de especialistas e cada especialista faz um pedacinho da coisa. Parece complicado, mas é muito mais simples fazer do que explicar. Depois que aprende, fica simples. É verdade. Inclusive, eu sou prova disso, a minha equipe também é prova disso, né? Nós fizemos o curso. É claro que só fazer o curso, na minha visão, você vai ter um conhecimento enorme, porque o Roberto entrega tudo mesmo, sem medo, né? Isso é muito bom. Mas é claro que a gente tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, não resolve. E aí, no seu curso, você fala muito do contador ter uma boa base de conhecimento, entender a criar essa base de conhecimento, esses processos para que essa base de conhecimento seja realmente fruto para ser utilizado aí nos prompts e também nos agentes. Então, assim, eu gostaria de entender um pouco melhor o que o contador pode fazer, né, no seu escritório, o que você indica que eles devem entender para criar também essa base de conhecimento, se ela é uma base de conhecimento só do contador, se ela é uma base de conhecimento, digamos que ele pode contratar de terceiros, qual seria essa base de conhecimento? Porque, queira ou não queira, a base de conhecimento do contador vai ser fruto, né, de bons prompts e depois bons agentes. Para criar tanto o GPT quanto a gente, nós precisamos de 2 itens que são muito importantes. O prompt, que é a instrução, tipo assim, primeiro você faz isso, depois aquilo outro, aí você verifica. É uma instrução, né? Um passo a passo ali, um guia para ele executar. E ele precisa também de ter acesso às informações que você confia. Por quê? Porque imagina que você está na maior biblioteca do mundo, que tem livros desde o primeiro livro escrito até os de hoje. Você vai ter livro bom, você vai ter livro ruim, você vai ter livro atualizado, livro desatualizado, né? Se você chega e diz, eu quero um livro de imposto de renda, o bibliotecário vai lá e pega um livro de imposto de renda do Uruguai e te entrega. Ou um livro de imposto de renda de Portugal,
ou um livro de imposto de renda desatualizado, ou um livro de piadas sobre imposto de renda. Então, você tem que ter a sua base que você confia. Agora, dá para... o que é a base? É toda a inteligência, toda a experiência que você adquiriu ao longo da vida. Porque alguma coisa dá para comprar. Você tem a legislação, você tem as instruções normativas, você tem as decisões do CARF, né? Jurisprudência dos tribunais, etc, etc. Isso você pode até adquirir. Mas tem aquela pitada que é a sua interpretação, que é como você orienta o seu cliente, de acordo com a sua realidade ou com a realidade do seu cliente. Isso é você que tem que fazer, né? Você que tem que tirar da sua cabeça e colocar num documento e falar assim, olha, quando te perguntarem, tá aqui a minha resposta é essa. E isso é muito importante, porque é exatamente aí que vai criar o diferencial entre um e outro, né? Quanto mais experiente, quanto mais conhecimento técnico você tiver sobre um determinado assunto, melhor fica o seu agente, né? E eu até penso o seguinte, se fosse igual para todo mundo, aí sim que não ia precisar mais de contador, né? Aí não ia precisar. Se fosse assim, o GPT responde tudo, aí realmente não faria sentido nenhum, né? Eu vou lá e pergunto para ele. Mas, no fundo, a sua sabedoria, a sua experiência é que vale muito.